Tá. Obrigado, boa noite a todos. Todos estão me ouvindo? Boa noite. Boa noite, irmão. Eu tô. Boa noite. Boa noite. Sim, tá ótimo. Boa noite. Então, nosso estudo de hoje vai ser sobre o Espírito Santo. Nos testemunhos fala que nós precisamos estudar mais sobre o Espírito Santo. Nós entendemos muito pouco sobre o Espírito Santo e sua missão. O Espírito Santo, o tema é tudo pelo Espírito Santo e nada sem o Espírito. Também quero falar um pouco a quem o Espírito Santo será dado. No livro do profeta Zacarias, no capítulo 4, no versículo 6, diz: E respondeu e me falou dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Hoje nós estamos aqui nessa fé, nós acreditamos que foi pela ação do Espírito Santo. Às vezes somos tentados a acreditar ou a falar que conseguimos chegar a este nível de aceitação da doutrina da igreja por nossos esforços. Mas a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo nos convence da verdade, da justiça e do juízo. Nós só aceitamos essa mensagem, só estamos aqui por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos convenceu. Ele utilizou a mensagem que alguém pregou para nós e nos convenceu a estarmos aqui. Então, hoje nós falamos muito sobre o Espírito Santo, o mundo religioso fala muito sobre o Espírito Santo. Mas, geralmente, as pessoas associam muito o Espírito Santo ao Novo Testamento, né? Falam muito sobre o Novo Testamento, porque na Bíblia temos registrado o dia de Pentecostes, e as pessoas geralmente associam muito ao Novo Testamento. Mas eu quero trazer algumas referências bíblicas, onde nós mencionamos, nós encontramos, né, a atuação do Espírito Santo lá no Antigo Testamento. Eu quero direcionar os irmãos para o livro de Juízes. Juízes, capítulo 14, versículo 6, diz o seguinte: Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que o fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Então, aqui nós temos a atuação do Espírito Santo no tempo de Juízes com Sansão. Então, Sansão, ele teve a atuação do Espírito Santo. Só um instante que eu vou conectar meu celular que estava descarregando. Aqui nós temos uma menção no livro de Juízes, capítulo 14, versículo 6, onde fala que o Espírito Santo se apossou dele tão constantemente, né? Deu-lhe força física, Sansão teve uma força extraordinária, que o fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão, porém, nem seu pai nem sua mãe deu a saber o que tinha feito. Então, aqui, Sansão fez muitas proezas. Hoje, Sansão tem uma fama extraordinária de força, de capacidade, mas tudo isso foi pela atuação do Espírito Santo. Nós também temos um exemplo na Bíblia, 1 Samuel 10, de 10 a 12, onde nós temos um outro episódio registrado também no Antigo Testamento, onde nós falamos sobre o Espírito Santo nos tempos do Antigo Testamento. 1 Samuel, capítulo 10, versículo de 10 a 12.
E chegando eles ao outeiro, eis que um rancho de profetas lhe saiu ao encontro. E o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. E aconteceu que, como todos os que dantes o conheciam, viram que eis que com os profetas profetizava. Então disse o povo, cada qual ao seu companheiro, que é o que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então o homem dali respondeu e disse, pois quem é o pai deles? Porque se tornou um provérbio. Está também Saul entre os profetas. Aqui nós temos um outro episódio do rei Saul. O Espírito Santo se apoderou de Saul e Saul profetizou. Nós temos muitos feitos também pelas mãos de Saul, apesar que a vida de Saul após, né, a rejeição à verdade foi uma vida de derrotas, mas enquanto eles tinham o Espírito Santo, ele fez muito pelo povo. Nós temos também outros episódios, Davi, Eliseu. Eliseu, por exemplo, nós temos aqui em 2 Reis, capítulo 2, versículo 9. Capítulo 2, versículo 9. Temos também um episódio sobre Eliseu. Sucedeu, pois, que, havendo ele passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que haja a porção dobrada do teu espírito sobre mim. Então, aqui Eliseu pede o espírito, e nós sabemos pela história do profeta Eliseu, que Eliseu fez muitas proezas com o auxílio do Espírito. Eliseu fez o machado flutuar, Eliseu, até na sua morte, o Espírito Santo atuou e um morto que estava sepultado na cova de Eliseu, onde Eliseu foi colocado, ressuscitou. Então, nós temos alguns episódios na Bíblia, eu quis citar alguns apenas do Antigo Testamento, onde fala, né? Onde fala sobre a atuação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele não atuou apenas no Novo Testamento, como muitas igrejas hoje, uma parte dos professos cristãos, né, argumentam que o Espírito Santo, ele veio apenas nos dias de Pentecostes. Mas, na verdade, o Espírito Santo, ele sempre atuou na terra, ele sempre atuou desde a obra da criação. Nós temos esses episódios citados na Bíblia. Eu queria citar alguns comentários sobre o Espírito Santo. Somente os obedientes é que recebem o Espírito Santo. E então, mas nós podemos até falar, mas Saul não foi obediente em um certo momento, né? Mas enquanto ele estava com Deus, ele havia recebido a operação do Espírito Santo. Nestes últimos dias, nós temos uma promessa muito importante para nós. Nós precisamos receber também o Espírito Santo. Mas tem um detalhe, no livro de Atos, no capítulo 5, no versículo 32, aqui diz que, e nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. O Espírito Santo, ele só pode ser dado para aqueles que lhe obedecem. Recentemente, nós tivemos algumas lições da Escola Sabatina, falamos sobre a operação do Espírito Santo. Hoje, nos nossos dias, nós temos muitas demonstrações de poder, onde as pessoas atribuem geralmente ao Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, segundo o livro de Atos, capítulo 5, versículo 32, ele só pode ser concedido àqueles que lhe obedecem, ou seja, está relacionado à obediência aos mandamentos de Deus. Aqui no comentário, eu quero ler alguns comentários sobre a meditação,
Aqui diz assim: aqueles que recebem a Cristo são fiéis aos mandamentos, pois a mente de Cristo lhes é dada. Ele os infunde com o espírito de obediência e lhes retribuem com lealdade. Devemos ser controlados pelo Espírito Santo. Deus só pode ser honrado quando nós que professamos crer nele nos conformamos à imagem divina. Devemos representar ao mundo a beleza da santidade e nunca entraremos pelos portões da cidade divina até que aperfeiçoemos o caráter cristão. Irmãos e irmãs, o Espírito Santo, ele só será dado a nós nesses últimos dias, assim como ele foi dado também, porém, a nós em grande medida, uma porção muito maior, se nós entregarmos o nosso querer a Jesus. Aqui nós estamos falando um pouco sobre o caráter. O Espírito Santo, quando ele for dado à igreja de Deus, ele será dado somente àqueles que receberam a aprovação divina, que passaram pelo juízo investigativo e foram aprovados. Mas temos aqui um detalhe nessa meditação. Quando apresentarmos o caráter de Cristo. Então, a descida do Espírito Santo sobre nós é uma aprovação. Nós conseguimos. Na verdade, nós não. O Espírito Santo nos ajudou a essa conquista. Há um pensamento que diz assim: não podemos mudar os nossos maus traços de caráter sozinhos. A única coisa que nós podemos fazer é entregar a nossa vontade a Cristo e ele opera conosco. O Espírito Santo nos convence da verdade, da justiça e do juízo. É ele que nos molda, nos ajuda, nos convence, nos incentiva e nós podemos entregar nossa vontade. Eu costumo dizer que nesses últimos dias a gente precisa de muita humilhação. Nós precisamos fazer como o apóstolo Paulo: humilhai-vos. Humilhai-vos, humilhe a vossa carne. Devemos esmurrar a nossa carne. Nós só conseguiremos receber a aprovação do céu e Espírito Santo se nós humilharmos a carne, se nós esmurrarmos a nossa vontade. A todos os momentos, o Espírito Santo tem nos convidado a uma mudança. Hoje nós conhecemos uma doutrina, a doutrina do movimento de reforma, uma doutrina muito bonita, uma doutrina singular, diferente, especial, e para algumas pessoas tem se tornado muito difícil se adaptar a essa doutrina. Mas nós que temos muitas tendências, nós precisamos ser moldados pelo Espírito Santo. Nós precisamos pedir o Espírito Santo e a sua atuação dele na nossa vida. Colocar o vestuário em ordem, a alimentação e as outras doutrinas que nós conhecemos bem, só serão possíveis se nós nos submetermos à atuação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele atua conosco quando nós permitimos. Nem mesmo o Espírito Santo pode nos obrigar a aceitar uma verdade que nós não queremos. É por isso que a Pena Inspirada diz que a única coisa que nós podemos fazer é entregar a nossa vontade, o nosso querer. Mas essa transformação, nós só deixamos de usar alimentos cárneos, só deixamos de vestir roupas impróprias, deixar alimentos impróprios, porque foi o Espírito Santo que nos convenceu. Não fomos nós que fizemos isso de bom grado. Sansão apenas derrubou aquelas colunas daquela cidade porque o Espírito Santo estava com ele. Se o Espírito Santo não estivesse com Sansão, ele não faria nada. Ele seria um humano como qualquer outro. Ele só conseguiu destruir aquele exército com uma queixada de jumento porque era o Espírito Santo que atuava nele, dando-lhe força física.
Saul somente profetizou porque o Espírito Santo estava com ele, orientando ele, mostrando a verdade. De nós mesmos, nós não temos nenhuma verdade a apresentar a ninguém. Nossa natureza carnal é apenas pecado e instigação de pecado. Mas quando nós fazemos algo de bom, quando nós obedecemos a Deus, foi porque nós entregamos a vontade a Deus e o Espírito Santo nos convenceu, atuou em nós para fazermos isso. Aqui tem uma outra meditação, um outro texto de uma meditação da revista Review and Herald, de 23 de dezembro de 1809, onde a serva do Senhor diz assim: que o coração se enterneça sobre a influência do Espírito Santo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Estude a Bíblia para que você possa saber o que Deus diz. Você não precisa perguntar a ninguém enquanto ao próprio dever. Você é individualmente responsável perante Deus. Rogo-lhes que faças as pazes com Deus e seja obediente. Olha só esse último trecho. Obediente. O Espírito Santo só será concedido àqueles que obedecem a Deus em todos os detalhes. Nós que conhecemos bem a mensagem do movimento de reforma, a mensagem adventista para os nossos dias, existe uma tese, né, que é dito o seguinte, que aquilo que nós não conseguimos completar, Deus completa por nós. Eu costumo pensar que é diferente, não é assim. Nós precisamos obedecer a Deus em todos os pontos em mínimos detalhes. E essa obediência, ela só será possível se nós permitirmos a ação do Espírito Santo. A todos os momentos, o Espírito Santo tem nos influenciado, através do conhecimento que nós estudamos, que nós ouvimos, que nós lemos, né? O Espírito Santo tem atuado em nossa mente. Até através da natureza, o Espírito Santo tem nos influenciado. Nesses últimos dias, o Espírito Santo tem nos influenciado muito sobre os tempos perigosos que nós estamos vivendo. De 1844 para cá, iniciou-se o julgamento dos mortos, que a serva do Senhor diz que em breve passaria o caso dos vivos. O Espírito Santo tem nos motivado, nos incentivado a perceber o tempo perigoso que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo nos últimos momentos da graça, nós estamos vivendo no finalzinho do tempo do fim. E o Espírito Santo tem nos incentivado muito quanto à necessidade de aceitarmos todas as verdades. Lembrando que o Espírito Santo só pode ser dado àqueles que obedecem a todos os pontos. Como diz, aqueles que vencerem a carne, o mundo e o diabo. É um processo longo que nós precisamos passar para receber o Espírito Santo em grande medida. Eu quero lembrar aos irmãos e às irmãs o que aconteceu com os apóstolos de Jesus, com os discípulos. Os discípulos de Jesus, assim como nós hoje, tiveram muitos problemas, né? Eles tinham muitas disputas, muitas supremacias, muitos problemas pessoais, da mesma forma que hoje nós temos. Nós temos, às vezes, um espírito de competição, de superioridade, de prioridade. E antes dos discípulos de Jesus receberem a chuva temporã, no dia de Pentecostes, que foi a unção do Espírito Santo, que naquele tempo já foi um efeito extraordinário, e nós acreditamos hoje, pela palavra de Deus, que nós receberemos uma porção muito maior do Espírito Santo, que será a chuva serôdia, e nós teremos um poder também, um poder que nunca se viu anteriormente na divulgação do Evangelho, o alto clamor. Mas notem bem que, para receber a chuva temporã, os discípulos de Jesus, eles precisaram fazer algo muito importante por eles mesmos.
eu conversava muito com o pastor Caetano, e eu lembro que o pastor Caetano dizia: nós precisamos pregar dentro da igreja. A igreja precisa de evangelização, precisa de conversão. Os discípulos de Jesus, eles se humilharam perante Deus, eles resolveram seus problemas pessoais, porque nós temos também os mesmos problemas. É incrível quando nós estudamos a história dos discípulos e nós nos identificamos muito com eles, né? Por exemplo, João era... A irmã White fala que João era vingativo, ele era dissimulado, enfim, ele tinha muitos defeitos de caráter, sabe? Muitos defeitos de caráter. Ele tinha um caráter quieto, mas traiçoeiro. Tanto é que ele era chamado de filho do trovão, de calma ele não tinha nada. E aí, com o tempo, a gente olha o relato bíblico e percebe que Jesus chama de discípulo amado, né? João foi considerado o discípulo amado, discípulo do amor, da calma, da paciência. Às vezes eu me identifico muito com João. Falo, será que eu sou um João? A gente, às vezes, não nos conhece até sermos colocados diante de uma prova. E João foi colocado diante de provas. Talvez nem João soubesse que ele tinha esse defeito de caráter. Pedro, a gente sabe que era impetuoso, né, impaciente. Alguns outros eram oportunistas. Enfim, o que eu quero dizer aos irmãos? Que eles venceram, né? Paulo também venceu. Paulo, na sua morte, disse: combati o bom combate, terminei a carreira, combati o bom combate, terminei a carreira, né? E ele venceu, e agora a coroa da vida eterna estava ali reservada. Tomara que nós consigamos falar isso também. Às vezes somos irritadícios, somos impacientes, temos muitos defeitos de caráter. Mas nós precisamos vencer, assim como os discípulos venceram para receber a chuva temporã. Eles venceram os seus defeitos de caráter através de oração e súplica a Deus. Quando Jesus subiu aos céus, Jesus deixou-lhes uma promessa. Ele disse: olha, o Espírito Santo estará com vocês todos os dias. Então, o Espírito Santo estava com eles nessa obra tão importante. Alguns dias antes de receber a chuva temporã, os discípulos se reuniram, confessaram seus pecados, resolveram seus problemas, meditaram, renunciaram ao pecado, renunciaram à carne, o mundo, e venceram o maligno. E nós sabemos pelo relato bíblico que eles receberam a chuva temporã, eles alcançaram a promessa de Jesus. Nesses últimos dias, Jesus também tem nos deixado essa promessa, né? A promessa do Espírito Santo, em grande medida. O Espírito Santo será dado a nós nesses últimos dias, assim como foi dado aos discípulos no dia de Pentecostes. No livro de Atos 8, capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, essa promessa foi cumprida fielmente na vida dos discípulos, mas só pode ser cumprida depois que os discípulos cooperaram. Então, Deus, ele atua na nossa vida, mas ele precisa da nossa cooperação. Certa vez eu encontrei com um irmão, ele dizia assim numa reunião: enquanto nós não vencermos os maus hábitos alimentares, nós não receberemos o Espírito Santo. O Espírito Santo não será colocado num vaso sujo, né? Paulo diz isso aos Romanos: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo atuando aqui, no nosso cérebro, na nossa mente. Nós precisamos aceitar que nós estamos vivendo nas últimas horas da graça e precisamos abandonar todo artigo alimentar que nos impede de ter um raciocínio puro, rico, claro. Mas enquanto nós não fizermos essa reforma de saúde para os nossos
canais de comunicação com o céu que estão aqui no nosso cérebro, na nossa mente, forem limpos, nós não teremos uma percepção clara. Então, o Espírito Santo, ele nos auxilia, nos ajuda, nos incentiva, mas ele só pode fazer a obra finalmente se nós aceitarmos. Então, eu quero lembrar novamente que Deus é quem muda o nosso caráter, pela atuação do seu Espírito Santo. Os poderes de Satanás, eles são impedidos somente com a ação do Espírito Santo. Mas nós só podemos receber o Espírito Santo se nós cooperarmos com ele. A Bíblia menciona de um pecado contra o Espírito Santo. O que é o pecado contra o Espírito Santo? O pecado contra o Espírito Santo é a rejeição de uma verdade que nós já conhecemos. Em palavras mais populares, é a teimosia no pecado, né? O Espírito Santo nos convence, mas nós o rejeitamos muitas das vezes quando teimamos nos mesmos erros que nós já sabemos que são erros que nos impedem de receber o Espírito Santo. Nos dias de Jesus, o batismo do Espírito Santo foi necessário. Sem o Espírito Santo, os discípulos de Jesus nunca conseguiriam alcançar o mundo todo com a mensagem do Evangelho. Apenas em um dia, mais de 3.000 almas se converteram, aceitaram a mensagem, em uma única pregação. Agora, nos nossos dias, nós temos mais ou menos 8 bilhões de pessoas no planeta. Poucos são os ceifeiros e muito grande é a seara. E eu pergunto, como que nós alcançaremos toda essa população mundial sem o poder do Espírito Santo? Muitas pessoas acreditam que é com o auxílio da tecnologia, com recursos financeiros, mas nós confiamos que é pela atuação do Espírito Santo que nós alcançaremos o mundo inteiro, que essa mensagem, a tríplice mensagem angélica que nós temos, será levada a esse mundo. Aqui tem um comentário, quero encontrar aqui para ler para vocês. Aqui diz assim: os que forem iluminados pelo Espírito Santo revelarão a atuação divina na vida e no caráter. Serão agentes por meio dos quais o Espírito Santo comunicará luz e conhecimento a outros. A maravilhosa verdade revelada a nós nestes últimos dias deve ser revelada a outros. O Espírito Santo vai nos ajudar a levar a mensagem de advertência ao mundo todo. Mas essa mensagem só será levada se antes disso tudo nós estudarmos ou ouvirmos a mensagem. Aqui diz que o Espírito Santo apenas nos fará lembrar daquilo que nós lemos, ouvimos, estudamos, né? O Espírito Santo, ele não vai colocar uma mensagem que nunca entrou pelas entradas da alma, os olhos e os ouvidos. Ele apenas nos fará lembrar daquilo que nós estudamos ou um dia ouvimos. O Espírito Santo, ele sempre trabalhou com esses personagens bíblicos que eu acabei de mencionar. Ele trabalhou com Davi. Quando Davi enfrentou Golias, Davi estava cheio do Espírito Santo. Não foi a força física de Davi que venceu Golias, foi o poder do Espírito Santo. Davi também estava com Sansão, enquanto ele estava em obediência, o Espírito Santo atuava em sua vida e ele defendia a nação de Israel. O Espírito Santo também atuou no tempo de Saul, e Saul chegou a profetizar pela atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo atuou na vida dos discípulos, e eles só puderam fazer a obra de Jesus quando eles conseguiram vencer os seus defeitos de caráter e receberam o Espírito Santo. Então, eu quero finalizar esta meditação com uma frase: o Espírito Santo só será dado àqueles que obedecem, né? O Espírito Santo, aqui diz assim, em Atos 5:32. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então, o Espírito Santo só pode ser dado
as pessoas que obedecem a Deus. E nós sabemos de uma verdade muito grande, uma verdade muito diferente da que é pregada pelo mundo. Nós temos o evangelho eterno em nossas mãos, e essa verdade, ela requer de nós obediência em muitos outros pontos. Então, os irmãos perguntaram, o texto é Atos capítulo 5, versículo 32. O Espírito Santo, né, será dado àqueles que lhe obedecem. Atos 5, 32. Então, eu quero finalizar com essas palavras e quero lembrar a todos os irmãos que nós temos uma grande obra a fazer agora. E essa obra é por nós mesmos. A pena inspirada diz que todos nós temos um caso pendente no tribunal divino, o nosso caso. E nós temos que fazer exatamente como fizeram os discípulos de Jesus antes do dia de Pentecostes. Eles humilharam o coração, perguntaram para Deus quais os pecados que os impediam, que estavam entupindo os canos que entrava o Espírito Santo, estava na boca do vaso entupindo, e eles conseguiram vencer. E nós temos pela Bíblia, né, que os discípulos de Jesus receberam o Espírito Santo, mas antes de receber o Espírito Santo, eles fizeram uma obra por eles mesmos. Eles se humilharam e aceitaram a orientação divina. Da mesma forma, nós hoje temos essa tarefa por nós mesmos. Só receberemos a chuva serôdia, a grande chuva serôdia, o Espírito Santo em grande medida, se nós nos humilharmos perante Deus, nos arrependermos dos nossos pecados e obedecermos a Deus em todos os detalhes, todos os pormenores de nossa fé. Sabe? A roupa, a alimentação, a santificação do sábado, aceitar os 10 mandamentos e todos os pontos doutrinários que temos em nosso meio. Nós precisamos do poder do Espírito Santo para essa obra em nossa vida. Amém. Amém.